Salve, galera! Cartoleiros e cartoleiras, de novo, novamente, sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Cartola Tático, agora falando nossas dicas finais da rodada 8. Está chegando a hora, quinta-feira, a gente está gravando, deve sair hoje mesmo, e a gente vai te ajudar a mitar. E é o nosso canal, você vai mitar sem precisar, sem se preocupar com os favoritos e sem precisar do saldo de gol. Descubra como após a vinheta. Galera, você que está acompanhando esse vídeo, fique com a gente, deixa o like, compartilhe e veja que o nosso canal, ele tem, no lado direito, você viu todos os conteúdos que a gente lança por semana. A gente não fala só da rodada, não. A gente faz todo um contexto, tem análise dos times, né, Paulo? Tem análise da pré-rodada, análise da rodada passada, Cartola ao vivo, a gente fez um jogo e vai ter outros. Isso é bem legal. Quem gosta do futebol, quer saber detalhes de um estádio, da atmosfera, como é que aquela torcida se comporta. Eu vou para o jogo do Flamengo, o jogo do Inter, Botafogo, do Vitória, do Bahia, de todos que eu puder, claro, né? E aí, isso é bem legal. Para quem gosta de futebol, é um conteúdo bem legal, ou seja, acaba sendo um conteúdo por dia, como está escrito. E tem nosso plano de sócio, né, Paulo? Fala aí sobre o nosso plano de sócio, Paulo. Plano de sócios que a gente tem aqui no canal com várias vantagens. A gente faz análise tática dos jogos, não somente os números, não somente os scouts, mas uma análise aprofundada de como joga o time, os adversários, os jogadores individuais. A gente traz também análise de bola parada, influência da arbitragem, estatística de scouts, e-book com conteúdos exclusivos e muito mais. Então, você que quer ter acesso a tudo isso por apenas R$50, Sandro, que faz esse atendimento personalizado, presencial, você vai falar com ele mesmo, não é um robozinho. É só você agora mandar mensagem para o número 11 9 30 23 5520 e venha fazer parte desse plano de sócio que está mitando muito nessa temporada, Sandro. E para fechar, Paulo, sobre o plano de sócio, a gente vai alimentando com notícia, né? Porque o futebol é dinâmico, meu amigo. Uma rodada, o outro time ganha, aí começa a vir contusão, o ambiente ruim, troca técnico, e a gente vai alimentando o nosso sócio com essas informações e vai criando expectativa e vai falando, olha, esse confronto, o Flamengo está em crise, não ganhou na Libertadores, pressão, isso pode influenciar. Então, todas as influências a gente também traz na nossa análise, né, Paulo? Então, vamos seguir aí, Paulo. É isso aí, galera, oitava rodada chegando no sábado, começa com um jogo só, né? Um jogo só que a gente vai ter a escalação, Fortaleza e Juventude, às 16 horas. Então, como todo mundo sabe, 1 minuto antes fecha o mercado, 1 hora antes a gente vai saber da escalação. É um jogo que eu acredito que vai ter pouca aposta, já que o Juventude é um time meio que franco atirador, né? Tá sendo saco de pancada fora de casa, a verdade é essa. Perdeu do Flamengo de 6, Inter de 3, apesar de ter roubado só de gol, perdeu em casa do Galo. Fortaleza também não tá lá, essas coisas, mas é um time muito forte, tem um elenco muito bom. Acredito que quem quiser arriscar no Marinho, né, Paulo Lucheiro, eu acho interessante. Exatamente. No sábado e aí, na sequência, diga. No sábado também teremos Mirassol e Corinthians, Grêmio e Red Bragantino, Vitória e Vasco, Flamengo e Bahia. Ou seja, quase todos os jogos já começam no sábado. A gente tem domingo e segunda, mas uma quantidade alta de jogos sábado, né, Sandro? Tá, as rodadas estão assim, Paulo. E antigamente era 2 jogos, era chato, né? Um jogo. Era o domingo, 11 horas, mas agora está meio equilibrado, eu acho legal. 5-5 e 1 na segunda. Aquele joguinho na segunda, que é mais ou menos, né? Para fechar a rodada. Bem legal. Eu destaco aí o Flamengo e o Bahia, claro, o Flamengo como favorito, mas cuidado, né? Que o Bahia também é um time bom. O Flamengo está meio, né, desgastado com o Libertadores, meio em crise, até a ameaça em Felipe Luiz estão falando, né? Que ele talvez não se classifique na Libertadores, a verdade é essa, está ameaçado. E o clássico paulista, né? A gente acha que o Corinthians vai mal fora de casa. Eu acho que nesse jogo contra o Mirassol, por ser em São Paulo, né, no estado, o peso da torcida do Corinthians é como se fosse o ambiente da arena. Então, eu acho que o Corinthians vai bem, sim. Eu acho que o ataque é bem interessante. E aí, Grêmio e Bragantino meio duvidoso, a gente vai falar ainda. E o Vitória e Vasco, o Vitória vai para cima do Vasco, do frágil Vasco. Porém, o Vasco não é tão ruim assim. Perdeu de 4 aí do time da Venezuela, mas jogou bem até com o Palmeiras, perdeu de 1-0 só. Muita calma nessa hora. E domingo, Paulo, como é que é? Domingo a gente tem Sport Cruzeiro, jogo que o Cruzeiro vem como favorito, embora o Sport venha aí com o ânimo do treinador novo, Antônio Oliveira. Tem um clássico, Palmeiras e São Paulo, também um jogo que vai gerar muitos scouts.
Atlético Mineiro e Fluminense, o retorno de Hulk, olha só, e talvez a consolidação do mito Rubens. Botafogo Internacional, outro jogo que a gente vai falar também daqui a pouquinho, muito bom para a gente apostar nessa rodada. E são esses 4 jogos do domingo, né, Sandro? Aqui, Santos Ceará foi para segunda-feira. Exatamente. Ficou nessa página, né? Porque era domingo, aí migrou para segunda. É um jogo que até a gente já falou no palpite. É um jogo que eu apostaria só no Mito Escobar. E quem tem pouca cartoleta, em Condé no 0x0. Ele coloca muito defensor durante o jogo e vai alimentando o saldo de gol dele. Pode ser interessante. Lógico que o Santos é muito forte na Vila, mas o Santos antigo, não esse Santos aí, está bem frágil. Como é difícil eles fazerem um gol, até na Vila. Vamos na sequência aí, Paulo. Esse percentual é o que sempre coloco em cima das casas de aposta. E aí eu fico grifando, né, o vermelho e amarelo, te concorda ou não. Cara, Flamengo 73 contra o Bahia, eu acho exagerado, né? Por isso que eu botei o amarelinho. Fortaleza também não é tão favorito como o Juventude, acredito num 2x0, 2x1, né? O Corinthians é muito favorito com o Mirassol, eu acho. O Mirassol está tentando agora se consolidar no campeonato, tomar menos gol, né? Quase empata com o Bragantino. E aí os 2 jogos finais, que a gente já falou, bem equilibrados. Vamos ver na sequência. Relembrando, esses percentuais são de casa de aposta. Olhe como eles botam o Santos super favorito. Porque eles colocam o Ceará. E realmente um time frágil. O Ceará não é um time bom. A verdade é essa. O Ceará é um time frágil, mas o Santos também não vai bem, né? Eu acredito no empate aí. O Galo, que o Paulo já falou. Palmeiras não acho tão favorito assim como o São Paulo. Você acha, Paulo? Eu botei até em vermelho. Tão favorito, não. Acho que é provável que vença, mas acho que é um confronto bem igual. Também acho. Beleza. Na sequência, um jogo bem equilibrado, né? O Botafogo, isso aí, Paulo, rapidinho, e que eu acho que vai ter bons scouts interessantes. O Igor Jesus, a gente vai mostrar, é o líder de média básica de atacante, então, meu amigo no tapetinho, ele vai estar no nosso time. Esporte Cruzeiro é aquele jogo, o esporte mudando de técnico. Cruzeiro também não vai muito bem. Eu fugiria um pouco desse jogo. Não consigo dizer assim se o Caio Jorge vai bem ou o Lucas Romero, eu não consigo. Exatamente. Confirmando os favoritos para a gente, né? No nosso destaque. Quem quer apostar em saldo de gols, a gente não se baseia só nisso. Foi a mensagem que eu dei. Quem se baseia em saldo de gols se deu bem na rodada passada. Mas o Cartola não é assim. 6 saldos de gols em 9, isso aí é inédito. Então, o Flamengo pode sim ganhar do Bahia sem passar de gol, Corinthians líder e o Fortaleza líder. São os 3 times assim realmente bem franco favoritos. O resto é muito equilibrado. Um jogo que a gente bota esses campinhos bem interessante, que é como se fosse uma congruência, né? Gols feitos e gols sofridos. Por onde eles fazem, por onde eles tomam. Então, há uma coincidência que o Inter toma muito gol pelo centro, que é o Igor Jesus, e o Botafogo faz. Né? Ele toma gol de centroavante, como tomou de Yuri Alberto. Lembra? Tomou 3. Lógico que 1 foi de pênalti. E meias também. Olha, o Savarino se vai retornar, eu acredito que não. Mas esses campinhos fazem com que também haja uma congruência abaixo a favor do Inter. Gols feitos e gols sofridos. Também uma coincidência no centro e no meio. Tá? E aí a gente destaca aqui os 3 pilares que a gente fala. Quando a gente analisa um jogo, a gente analisa momento e ambiente, que é pressionado para os dois, então é favorito para scout. Parte defensiva e parte ofensiva. Eu considero a parte defensiva, eu falou, boa. Por isso que eu acho que é um negativo ali para tomar gol. Mas o Inter tem um ataque muito forte. E aí, só para confirmar os números para a gente fechar, acho interessante os desarmes. Olha que legal. 15 do Botafogo realmente não é um time que desarma muito, é um time que joga em transição, joga muito atacando, não marcando, né? E já o Inter já marca. Porque ele desarma muito, eu vou pedir a confirmação do Paulo. Ele joga com linha muito alta, pressionando a saída de bola do adversário para que tome gol. Isso faz com que ele também tome os contra-ataques, que a gente chama hoje de transição, e o Botafogo é muito forte. Por isso que eu acho que é um clássico, um jogo interessante, né, Paulo? Qual é a sua opinião, Paulo? Exatamente, o Internacional com o Roger acaba marcando muito em bloco alto, principalmente tiro de meta, dá para ver as linhas bem avançadas e todos os jogadores duelam muito. Não à toa, o Wesley é um dos atacantes que mais desarma a bola no campeonato. Tem ele é atacante maior média básica. Eu falei do Igor Jesus, é o segundo. A gente vai te confirmar aí. Olha que legal. É verdade, então o Inter tem muito essa marcação, e falando em marcação, aqui a nossa dica de bem barato, né, Sandro? Que é o James do 65. É isso.
Falar de Igor Jesus, Arrascaeta e Pedro é fácil. Todo mundo sabe. Mas aqui o canal, a gente estuda e descobre. E a gente falava há muito tempo de Lucas Romero, ninguém falava. Paulo trouxe o Everaldo. A gente trouxe Rubens e ninguém fala. E aí começam a trazer os nomes. Esse James, anotem. É do Mirassol, você é louco? Louco? Cara, o cara desarma muito. Olha, ele fez 7 pontos de média básica sem saldo de gol. Cara, zagueiro que custa 2 cartoletas, eu acho que é 3 ou 4. Realmente eu não tô com... 4. Não me lembro. 4, né? É muito barato. E para escalar Hulk, Pedro, Arrascaeta, você vai ter que economizar em algum lugar. Então, é a nossa dica. E só para fechar, eu achei interessante o mapa de calor. Apesar de ser um zagueiro na esquerda, mas ele cobre também o lado direito. Então, ele acaba sendo muito ativo. Para mim, o mapa de calor mostra, lógico, a posição que o cara joga, onde ele mais joga, mas a intensidade. Quanto mais vermelho, significa que o cara é mais pegador, não fica parado. Né? Ele se movimenta mais, né, Paulo? Exatamente. Inclusive, a análise que a gente trouxe ontem no vídeo dos palpites, quem não viu, veja, que tá muito boa. Eu falei também que pelo fato de Reinaldo ser um lateral que recompõe com dificuldade, ele acaba tendo que cobrir o Reinaldo. E quando ele cobre o Reinaldo, ele duela mais do que o João Vitor, por exemplo. Por isso que há uma discrepância muito grande de desarme do James e do João Vitor, que é o parceiro de zaga dele. Muito por conta dessa vulnerabilidade. É que o lateral direito é mais defensivo do que o Reinaldo. E aí ele acaba mitando muito, né, Sandro? Esse é um gráfico bem interessante, é onde a gente se baseia. E pode não ser surpresa, mas a gente passa isso. Eu estou até abrindo um conteúdo do sócio, mas olha que surpresa os jogadores top 5 média básica. Luiz Arcanjo do Vitória, que está na zona de rebaixamento, mas é isso, uma coisa une a outra. Ele é mais acionado, é o time mais frágil, é um time realmente que toma, e é um bom goleiro. Não basta ter só, pessoal, só estatística. Por trás dessa estatística está um bom goleiro. Né, Paulo? O Lucas Arcanjo é um jovem talento que, engraçado, ele vem melhorando ano após ano. É assim que os craques aparecem. Eles não são craques, né, só com 17, eles vão melhorando a cada momento. Né? E o goleiro demora mais de maturar, né? Exatamente. Ele é o goleiro com mais defesas do campeonato, 34, né, média de 4,08. Seguido, Fernando Miguel, 2,83. João Ricardo, 2,83. O Everton, 2,64. E o Everton... Lembrando que aqui é média básica, tá? Não é média básica. Média básica. Média básica faz com que você aposte falando, pô, esse cara vai me entregar no mínimo isso aí. Se ele está entregando em média isso, você pode garantir com 90% de chance. Claro que pode ter zica. Zica é o acidente, é 10%. Aconteceu com o Pedro. Pode acontecer. Mas a média, e Escobar está comprovando isso, né, Paulo? Falando da lateral. O cara é 10, 7... sem saldo de gol, e ainda jogando na Vila contra o Ceará, meu amigo, ele vai estar no nosso time. E aí destaco o Chico, do zagueiro do Sport, eu não iria, mas o James, que a gente falou. Tem na sequência os que a gente já conhece, o Wagner Leonardo, né, o Pedro Henrique, do Bragantino, que fez até assistência, quem foi imitou. Aí tem o meia, né, os meias, o Matheus Pereira, que está com surpresa, né, mais ativo, ele começou o ano meio devagar, e aí os mitos aí, Rubens, né, exatamente. O Sacha, Richard de Rios. O ataque tem o Wesley, que é um mito de média básica, né? Ele e o Igor Jesus estão mitando. Olha o Caio Jorge, rapaz. Me pegou de surpresa agora. Eu achava que ele vivia de assistência e gol só. Ó. Eu não escalava ele muito porque é um jogador, para atacante, eu acho ele meio magrinho, pequenininho, né? De cabecear. Então, não é um jogador, mas rapaz, ele está se comprovando ser um bom atacante, rápido, né? Na transição, muito bom. Aí tem o Pedro Henrique para fechar e o Eric Puga do Bahia também, Sandro, como opções. Não é surpresa, né? Agora chegou a hora do campinho, Paulo? Chegou a hora do campinho. Agora vocês vão ver uma base que a gente vai montar para essa rodada. Vamos nessa. E falando, a gente vai montar um time do canal, que eu acho que tem 145 cartoletas, né? Que é a média, eu acho que da galera. A gente vai tentar economizar um pouco. Vamos ao que importa, galera. Vamos lá. Esse é o momento... E a gente vai fechar o time, sempre assim, é um ciclo. O ciclo se completa no sábado, às 11h30. Colhe com a gente. Já tem lá a thumbzinha, deixe lá a notificação, participe, cara. Quem participa da live e fala, tô na live, é R$40 o nosso plano de sócio. Muita gente cola nessa promoção. Então, Paulo, essa é a nossa base. A gente não abre mão. Igor Jesus pelo tapetinho, pela média básica.
Pedro não precisa falar, a Zeta não precisa falar, né? E o Mateuzinho é uma aposta perante... Aí o futebol é cíclico, eu entendo que é assim, né? Como time e como jogador. O Mateuzinho veio bem, caiu, ele deu uma descansada, foi poupado em alguns jogos, e é um jogo que vai exigir muito dele psicologicamente como líder do time. E a gente acredita em scouts. Quem ele vai dar assistência ou gol vai depender como o Vasco vai jogar e como o Vitória realmente vai desempenhar. Mas o Mateuzinho vai entregar pelo menos 5 pontos, eu acredito, e aí se vier o gol e assistência limitada. E aí a nossa base, o Escobar, precisa falar, né, Paulo? E o James, a gente já falou, que é a nossa aposta de bom e barato. Não tem equilíbrio de você botar atacantes caros e meias caros e não baratear em algum lugar. Aí vai baratear, vai botar Ortiz? Não, não vou botar Ortiz do Flamengo. Chega. Vamos lá para o zagueiro, então? Escolha aí um zagueiro, Paulo. Vai, jogue duro aí. O zagueiro a gente vai ter que baratear, não é isso? Ou não. Sua estratégia. Zagueiro, aí que tá, você gosta de gastar em zagueiro? Eu não gosto, não tem bom, né? Não tem. É difícil achar assim um zagueiro. A gente vê Léo Ortiz, vê assim, Flamengo, Léo Ortiz, todo mundo bota. Eu não vou botar. Sinceramente, eu não botaria. Mas aí você vai baixando muito, é triste, hein, cara? Lucas. Média básica. De média básica tem um Chico do Esporte, né? Que tem 4,47. Né? 4,47 de média básica. Mas toma gol do Cruzeiro. Vamos escolher, vamos ver outro. Se não tiver, a gente acho que a maioria vai tomar gol aqui, nessa rodada. O Wagner Leonardo? Boa. Wagner Leonardo. Fez 9 pontos, hein? E roubou 2 bolas. Que milagre! Ele não rouba muita bola, mas é um cara que pode fazer gol. Então é isso. O zagueiro também, a gente tem que pensar no ataque. Ele é um cara que se posiciona muito bem e o Grêmio, ele tem muitas bolas paradas. Então ele pode ter uma sequência boa. Lateral, Paulo, e aí? Vamos para lateral? Lateral. Bernabé tá na geladeira para mim. Geladeira nele. Piquerez é um bom nome. Deixa eu voltar Feira Rio. Diai é um bom nome, hein? Não vem escalando ele, mas é um cara que... Abre o gráficozinho dele aí, Paulo. Vamos explorar. Abre aí. Vamos ver como é que ele tá. Olha lá, cara. O cara faz bom, né? Só que ele faz muito saldo de gol, né, o Palmeiras. Bota ver quanto desarme ele fez. Baixa um pouquinho mais. Aí aparece. 20. Rapaz, deixa eu ver. 20. Olha, cara. Eita. 20. Bom nome, hein? Quanto é que ele tá custando? 10. 10 é caro. Vamos baixar um pouquinho. Vamos baixando. 10 ainda é caro. Samuel, Natanael, não tem, né, velho? Aguirre, Vitinho, hein, do Botafogo. Mas o Inter deve fazer gol. Média básica boa, Natanael. Eu indiquei ele no início, ele começou mal, mas tá recuperando, Natanael. Olho nele. É uma boa mesmo. Vai jogar em casa contra o Fluminense, que não é um time que fura muito, né? Quer ir com ele? Vamos? Bora. Natanael. Pessoal, lateral não tem muita certeza. Tem muitas opções. Então, qualquer uma dessas que a gente falou é interessante. Agora, vamos fechar nosso goleiro técnico para ver, tentando economizar, mas ganhando, né? Um técnico que vai ganhar e bom barato. Vamos ver assim. Será que um técnico... Arcanjo é uma boa essa rodada, hein? Tem o Vegete que finaliza muito. O Vasco tá vulnerável. Ele barateou um pouco, né? Quanto é que tá o Everton do Palmeiras? Mas é contra o São Paulo, né? Tá 10. Bem mais caro. Não tá bem mais caro, mas... Baixa um pouquinho mais pra gente ver só as duas opções. Kaique França, não vou. Johnny do Botafogo. Fernando Miguel, não vou. Não gosto de Fernando Miguel, não gosto. Não acho um goleiro fraco. Tem o Gabriel Brazão contra o Ceará. Porque aí seria dobrar o Santos. Mas o Ceará gosta de transição, né? O Santos desesperado. Acho que é quê? Vai, Lucas Arcanjo. Bota aí. Eu acho que o Santos, Arcanjo, ele vai se expor um pouco e o Ceará é bom na transição. Treinador. Vamos ver os treinadores. Treinador a gente vai para os mais baratos, depois a gente volta se sobrar cartoleta. Colocar o Tom Carpini, que tá baratinho. Rapaz, não merece não, velho. Depois se sobrar, a gente volta. Né? A gente volta, isso aí. Tá baratinho. Sobrou quantas cartoletas para 2? Aqui sobrou 28. É bom. Porque aí se botar um Hulk da vida, um Depay, você vai sobrar pouco pro meia, né? Vamos ver. Vamos lá, abre aí.
Quer começar com o ataque ou com o meia? Com o ataque logo. O ataque vai ser nosso reserva de luxo, que eu penso muito em dobrar o Corinthians. Botar um Depay e botar aí o Roberto ou botar um Hulk, que aí se você botar Hulk, Depay não vai conseguir, aí você botou o Roberto no banco. Para mim é nessa combinação. O que é que você acha? Também acho. A gente pode colocar o Hulk e sobra até cartão para colocar o meia. A gente colocando o Hulk aqui, a gente vai depois pro reserva de luxo, mas colocando um ataque forte, com Jesus, Hulk e Pedro, você sobra 11 cartoleiros com essa quantidade e dá para você botar um Richard Rios de média básica. Tem um excelentes nomes aí. Vai baixando, Richard, eu adoro. Eu gosto muito. Tem o Rubens. Só que ele não mita, né? Ele não vai além dos 5 e 6. Rubens também não mita. Pode ser bom também, mas desce aí um que se a gente pode ver que pode dar assistência ao gol. Não tem. Lucas Sacha, não acredito. Cristal do Ganso. É esses mesmo que a gente falou. A gente pode colocar o Richard Rios, o clássico. Vamos ver quem está precisando menos para valorizar. Deve ser Richard Rios, né? Pouquinho. 6,23. Richard Rios jogando em casa. Rubens também é uma boa. Um ou outro, tanto faz. Como a gente não botou nenhum do Palmeiras, né? Já botou Natanael. A gente não botou Natanael, botou. E botou Hulk. Vamos botar Richard Rios, né, Paulo? Para dar uma equilibrada. Sobrou cartoleta para melhorar o técnico? Sobrou nada? Sobrou nada. 140, né? O que aconteceu com o time? Eu até teve uma falha nesse time aí, que eu botei meu reserva de luxo no meio e botei o Capitão Pedro. Então eu esqueci de trocar. Se eu boto reserva de luxo, tem que ter o capitão alinhado. Era Arrascaeta. Eu não atualizei, acabei me passando, estava em viagem, realmente aí perdi aí 6 pontos, né? Mas tudo bem. E aí desvalorizou um pouco, mas tudo bem. O nosso time diamante, aí ele está com 150 cartoletas, que é o alternativo. Reserva de luxo, Sandro, para fechar. Eu botaria, aí tem que botar o Corinthians, velho. Ou Estevão ou o Roberto. E o Roberto não está provável, neste momento que a gente está gravando, tá? No momento que a gente está gravando, bota não Estevão, tá. Então vamos de Estevão, fez golaço, tá com confiança lá em cima. E gera média básica também, é bom. Gera média básica. Beleza, cara, é isso aí. Assim, e aí, pessoal? Exatamente, esse é o nosso time. A gente já deu algumas opções. Tem como baratear bastante o meio com o Danielzinho do Mirassol, né? Você tirando um Hulk, botando... Tem tanto atacante, né, Paulo? Muitas opções. Eric Puga é mais barato do Bahia, mas joga fora de casa, né? Tem alguma outra opinião aí, Paulo? Não, para mim ficou muito bom time, o ataque bem forte, ataque presença para essa rodada. É isso. Para garantir 50 pontos aí. Para mim tem grande chance de fazerem gols 3 nessa rodada. Se não acontecer, vai ser o imponderável. O meio de campo tá forte com Rascaeta, média base do Richard Rios, Mateuzinho em casa, laterais com muita média base, Natanael nos últimos jogos, Escobar, que é um mito, né, da posição com o Capixaba. Zagueiros baratos, mas que estão com média básica boa, e o Leonardo tem um fator gol. A gente tem um goleiro com mais defesa do campeonato, então sempre vai ser uma boa opção. E aí o treinador teve que ir no mais barato, mas o Vitória também pode aprontar a gracinha em casa, né, Sandro? É isso aí, galera. Olhe como está nosso time. Não, a gente não duplica ninguém na defesa. Porque a gente acredita nos scouts dos 5. No Lucas Arcanjo, média básica. Se ele fizer o saldo de gol, vai fazer mais de 15 pontos. Escobar, idem. Então, os outros, idem. Novamente, nosso plano de sócio. Cara, chegue mais. Você não vai se arrepender. Se não gostar, devolva o dinheiro. A gente não está com foco nessa de deixar o plano caro e valorizar demais. Não, a gente quer que as pessoas conheçam o plano, sejam fiéis e renovem ano que vem. Então, por apenas R$50 no Pix, o telefone é 11 9 30 23 5520. Você vai falar com o Sandro, comigo mesmo. E para fechar, é o nosso canal. Se inscreva se você não está inscrito. Você vai gostar dos conteúdos. Tem diversos conteúdos, desde cartola ao vivo, análise de time, live, né, Paulo? Tem muita coisa. Então, dá sua mensagem final, Paulo. Vamos imitar. É isso, galera. Agradecer mais uma vez a vocês a audiência em mais um vídeo. Tem live sábado às 11h30. Contamos bastante com a sua audiência. E vamos para a mitada. Isso aí. Um abraço. Valeu, galera. Obrigado.